Começa agora mais um podcast. Bem-vindo ao podcast Proseando com Márcio Jordão. É com muita honra que hoje eu estou proseando com o Rian Oliveira, o ex-Aladim, e hoje está aqui para contar um pouco aí da sua trajetória. Você é natural de onde e onde você reside hoje, atualmente? Primeiramente, é um prazer muito grande participar do seu podcast, tá? É com muito carinho mesmo. E quero aqui mandar um grande abraço, né, para todas as pessoas que irão assistir, né, com muito carinho também, por várias partes do mundo, né, esse podcast. Isso. É um prazer imenso, viu, Márcio, participar e te agradecer também pelo convite. Bom, eu, na verdade, eu sou nascido numa cidadezinha chamada Tamboara, lá na região noroeste do meu querido Paraná, né, do estado do Paraná, no qual até eu comentava com você em off, né, que eu nasci no dia 26, numa instância, que é a área rural, chamada 26, por coincidência, né? Então, numa cidadezinha pequenininha, é uma população pequena, de uma cidade que é na região do noroeste do Paraná, próxima a Paranavaí, né? Toda a região aí de Maringá, ali para baixo ali, né? Essa Sim. região linda também do Paraná. E depois de uns anos, atualmente, eu vivo aqui no Belém do Pará. Né, já do sul eu parti para o norte, no caso, porque a minha esposa é daqui, então eu vim fazer a minha vida e tentar a vida para cá, de uns anos para cá, cerca de uns 8 anos mais ou menos, 7 anos, ainda que eu morei em algumas outras regiões do sul, eu migrei também, depois retornei. Do modo caipira de dizer, você é um viajor, né? Você saiu de dois extremos, né? De dois pontos. E é interessante porque nós no Sul, eu me lembro assim já há uns anos passados que a gente tinha pouca informação do Norte, tinha bastante do Nordeste, e eu também nessas andanças quero muito, inclusive quando começar realmente a aberturas dos shows, quero muito conhecer o Nordeste, uma região que eu tenho o maior carinho, né? Sim. Então assim, então se ouvia falar pouco do Norte. E hoje, por incrível que pareça, de um tempo para cá, eu praticamente migrei para o norte, né? Amo esse povo maravilhoso aqui do Pará, um pessoal maravilhoso também, acolhedor, povo alegre, sofrido, batalhadores também. Sim. Então hoje eu vivo aqui no Belém do Pará, no momento. E como que a música chegou até você? Então, a música ela tem como a gente costuma dizer, uma longa história na minha vida, né? Porque, na verdade, a gente morou muitos anos em sítios, né, fazendas. Eu trabalhei alguns anos até de boia fria no Paraná, aquela coisa da cidade pequena, regionária, né, aí dos nossos estados, que tem muito nesse Brasil gigante. Então, eu trabalhei muito na lavoura, muitos anos. Meu pai também, né, lavrador, e também minha mãe também foi uma pessoa aí da lavoura. E você sabe muito bem que nós, do campo, temos desde criança o hábito de ouvir a boa, verdadeira música sertaneja, né, por alguns anos. Então, praticamente, a música ela é, assim, digamos, conectada à minha pessoa desde criança, no termos de ouvir, de apreciar, né, aquelas duplas do passado, aqueles grandes sucessos. Meu pai sempre teve o famoso radinho de pilha, então a gente ouvia muito essas duplas de sucesso na época, né? No qual eu honro muito, inclusive, quero aqui aproveitar e dar a maior honra a essas duplas que desbravaram, porque muitos jovens hoje, eu falo porque eu sei, né? Muitos jovens hoje na carreira artística esquecem às vezes desse ponto, mas nós temos que dar muita honra mesmo, muita gratidão a essas duplas, desde Tunico Tinoco, antes do Tunico Tinoco, a quantas outras até, né, mais sucessores, que desbravaram esse caminho brasileiro, que não foi fácil. Hoje até se tornou um pouco bem mais fácil. Mas resumindo a sua pergunta, então, partindo desse fato de eu já ouvir as canções, as músicas sertanejas naquela época, na minha juventude desencadeou um processo de vontade de aprender a tocar violão, e aprender a cantar também, né? Mas aí também vem aquela condição difícil. Como eu te falei, a gente da lavoura, você sabe, só mal para ganhar o pão de cada dia, ainda muito mal, infelizmente, todo mundo sabe desse sofrimento, como é que é. É honrado, mas é difícil. Então, me apareceu essa vontade, de repente, ali para os 18, 19 anos, para 20 anos, de tocar violão,
e cantar, né? No qual até não tinha condições nem para tocar um violão. E acabou que eu até ganhei um violão naquela época, né, da minha irmã do meio, falar assim, nós somos em 4 irmãos. Quero mandar até um beijo para meus irmãos aí no Paraná, eu amo muito, né, aproveitando o ensejo também para minha esposa e minha família em geral. Tem que estar, né, que faz parte, são pessoas, são verdadeiros colaboradores da vida e da carreira, porque senão você não consegue nada. Então, meu irmão, aí, de repente eu comecei assim, eu ganhei esse violão e foi um presentaço na minha vida. Você imagina, eu com aquela vontade e tudo mais, ganhar um presentão desse, e de repente, naquela época, existia aqueles livrinhos, né, o famoso método para tocar violão. Eu não tinha condições de fazer uma escola nem nada, jamais, né? Então eu ganhei esse violão e minha mãe em cima, você vai aprender. Tinha vezes que eu já largava o violão de lado, não quero pegar no violão. Você vai pegar, porque você quis aprender, agora você vai aprender. E por isso que eu sempre agradeço muito a minha saudosa mamãe também. Até fiz um vídeo há poucos dias aí na internet, devido a esse fato, no Dia das Mães, né? Que realmente eu acabei guardando tudo que a minha mãe fez por mim e me incentivou. Porque ela estava ali, porque uma vez a gente podia relaxar e deixar de lado. Quando eu comecei a aprender os primeiros acordes do violão, inclusive corda de aço, machucava muito os dedos, então eu largava o violão de lado e minha mãe pegava no pé. Não, você vai tocar, porque você quis o violão, então você vai aprender. Então, isso foi muito importante nessa boa pressão da minha mãe naquela época sobre essa questão do aprendizado. De cobrar, né? Cobrar, não, você quis aprender, você disse que ia aprender, você ganhou o presente que é o violão, então agora você vai aprender a cantar. E depois passou um tempinho, eu comecei a fazer os primeiros acordes, eu comprei aquele livrinho, né, que era o famoso método, e dos acordes eu comecei a aprender a cantar realmente sozinho, do meu jeito. E o interessante é que eu já comecei a cantar na minha própria voz, porque eu sei de milhares de histórias, a gente sabe, inclusive, né, Sim. até na mídia, muitos artistas que se descobriram depois de alguns anos. E eu não, eu já na primeira música, inclusive, eu já cantei com meu tom de voz minha mesmo, pessoal, foi uma coisa interessante. Quando passou algum tempo, algumas pessoas começaram a notar, já naquele tempo, a pequena, digamos assim, aparência vocal na época, e depois vai se aperfeiçoando aquela coisa que faz parte, né, da vivência. Pequena aparência já da voz do Aladim. E o Aladim já estava fazendo muito sucesso no Paraná, naquela época já dos anos 80 para 90, né, antes de falecer. Então foi uma coisa assim, mágica, vou falar assim, que nem eu esperava. Você não chegou a formar outra dupla, não? Você não cantou na noite, você não estava trilhando já na música quando você recebeu o convite para fazer parte da dupla, né, para integrar a nova formação da dupla Alain e Aladim, não, né? Olha, na verdade, eu tive algumas duplas, né? Teve. Eu tive algumas duplas. Já nesse processo do meu aprendizado, na minha mais juventude, vamos falar assim, eu tive algumas duplas, que é o fato que muitas duplas passam por isso, né? Sim, que é aquele aprendizado, aquela coisa de você formalizar o início de tudo. Então, como eu disse, a referência sertaneja era dupla. Naquele tempo era mais dupla. De uns anos para cá que se tornou muitos cantores, por vários fatores, não vou citar aqui, mas a gente sabe alguns. Sim. Então o segmento era dupla. Aí eu fiz algumas parcerias, só com pessoas que não tinham o mesmo objetivo, mas isso foi um aprendizado cada vez mais para mim, a lidar com as pessoas e também com a questão vocal. Agora, o processo mesmo, Alain e Aladim, ele é um processo que não vem de agora também. Esse processo, muita gente não sabe, eu vou até falar aqui, porque é verdade. Isso. E falo com muita honra, porque, como eu disse, eu sou parte da história Alain e Aladim, fui em busca do Alain desde 2012, porque até com gratidão e muita honra, como eu disse há pouco, as duplas do passado, para quem não sabe, eu sou afiliado artístico, saudoso João Mineiro, da dupla João Mineiro e Marciano. Infelizmente, os dois já partiram. Sim. E o João Mineiro foi uma pessoa muito especial na minha vida. Ele me acolheu num momento muito difícil, que é uma passagem triste da minha vida que eu tive aí. Que acabei tendo uns problemas, eu vim para São Paulo tentar a vida, nessa época mesmo. Tanto trabalhar como fazer a música, e acabei tendo uns perrengues em São Paulo, dificuldades extremas. E acabei até nas ruas de São Paulo por uns dias. E o João me acolheu para dentro de casa.
Muitas pessoas não sabem disso. É uma outra história longa, mas resumindo. Mas que bom você poder contar um pouco, né? Mesmo que seja fragmento dessa história, viu, Rian? Porque, rapaz, são histórias, né, do próprio João Mineiro que muita gente não conhece, né? Então aí eu tive essas passagens difíceis pra caramba. Você imagina, eu vim do Paraná para a capital de São Paulo, sem conhecer ninguém, tentar a vida, jovem, trabalhar, fazer a música, aquela coisa, aquela luz que a gente tem, eu vou, né, alcançar os objetivos. Aí você chega, você tem uma queda terrível, que é outro papo. E nesse aspecto, de repente, me colocou ao meu caminho, Deus colocou o João Mineiro. Então aí o João Mineiro me trouxe para dentro de casa, eu morei alguns meses com ele, em termos com a família. Sim. Quero até mandar um abraço aí, né, para as filhas do João, né, a Celina, a Ivone Sante, todos eles, né? A família me recebeu com tanto carinho, com tanto amor naquela época também. Quando foi em 2012, eu conversando com o João Mineiro, o João falou: rapaz, a sua voz é muito bonita, muito parecida com o Aladim. Por que você não procura o Alan? O Alan está sem parceria. Aí eu pedi para eles, porque como o João já estava em ascensão ainda, né? Sim. Mais o Mariano, fazendo shows e tal, o Alan estava meio sumido, ninguém sabia do Alan. Aí ele conseguiu encontrar o Alan. Aí tal, reuniu-se, nós nos reunimos, o João marcou a reunião na casa dele, tudo certinho e tal. Estávamos com a faca e o queijo na mão. João Mineiro e Marciano também eram padrinhos do Alan Aladim original, saudoso Aladim. Pra quem não sabe, nasceu dele também. Olha só. E eles que trouxeram o Alan Aladim para o sucesso, na verdade, para dentro das gravadoras. Porque naquele tempo tinha que fazer teste, tinha que passar, tinha que cantar muito, essa coisa toda. Aí o Alan estava com os problemas dele, respeitadamente, não deu certo, falei, tudo bem, né, vamos tocar a nossa vida. Aí fui trabalhar, né, eu trabalhava em chácara, eu consegui comprar uma chacrinha, aquela coisa toda, batalhando no interior de São Paulo, tal, fui criando a minha filha, né, também, o qual também mando um beijo, né, que é minha filha lá em Curitiba, a Joyce. E também, aí não deu certo, eu fui seguir outros caminhos. Aí eu me isolei, falei, puxa, vou deixar quieto. Aí quando foi em 2014, eu não me lembro muito bem aqui, eu gravei, aí eu retomei de novo. Falei, poxa, eu vou cantar sozinho. Mas sem força, sem ninguém, sem nada. Nesse aspecto, o João já tinha falecido, porque o João falou para mim, não deu certo, eu vou te dar a força que eu puder, tá? Vamos nos prontificar para você fazer sua carreira solo. E eu naquela esperança, aí passou uns dias, o João morreu, que foi justamente depois do meu encontro com o Alan, uns meses depois. Nós tivemos 2 reuniões, inclusive na última reunião que eu tive com ele e o Alan, ele já não estava muito bem, de saúde. Mas não esperava, né, que ia morrer tão rápido. E aí eu comecei a fazer alguns showzinhos no interior ali, por Mineiro de Tietê, perto de Jaú, ali para baixo, que eu morei na região ali. Tá bom. Aí dali foi aonde que eu não tive muita ascensão, e conheci, no caso, minha esposa, né, aqui, e vim morar para cá. Foi esse que coincidiu nessa questão. Aí, passado um tempo, tudo bem, cada um seguiu seu caminho. O Alan foi fazer o caminho dele, eu fui fazer o meu. Aí, em 2015, eu recebi novamente o convite do Alan e da equipe em si e tal. Tá, beleza. Novamente, não deu certo. Aí eu vim abaixo. Aí eu fui tentar minha vida novamente aqui, de outras formas e tal. Fui trabalhar e tal. Resumindo aquilo que você me perguntou se eu cantei na noite ou não. Sim. Não tive espaço para cantar na noite, porque também aí você tem família, tem as coisas, tem compromisso. Não que não, muitos alimentam e se alimentam assim, graças a Deus por isso. É porque eu já tinha outra expectativa maior de carreira profissional mesmo, devido a esse fato de ter outras ocupações, família, aquela coisa toda, mas, né, de um outro procedimento. Mas nada contra, cada um faz aquilo que achar melhor na sua vida, de certa forma. Mas eu tive sempre um foco maior, fazer uma carreira mesmo, fazer shows, então eu tinha sempre outro foco. Aí quando não deu a segunda vez a dupla Alan e Aladim, no caso eu e Alan, em 2015, aí eu retornei para casa, você imagina como eu fiquei, é difícil, né, porque tem umas situações que você tá numa fé, numa esperança e de repente, né, não deu certo. Aí fui retomar minha vida de outra forma, aí passou-se mais aí praticamente 6 anos, 5 anos e pouco, né? Quando foi em fevereiro passado, 2021, a equipe, já outra equipe, né, junto ao Alan,
e também com a concepção do Alan, evidentemente, eles me entraram em contato para que eu viesse a integrar a dupla Alan e Ladim. Dessa vez, de certa forma, já meio que definitivo. Aí já não foi eu, digamos assim, em busca em si, né? Então eles já conheciam meu trabalho, já conheciam. E antes disso, quando foi em 2000, quando eu me dei aquela desolada que eu falei, já em 2014, se não me engano, que eu gravei, que a história também, ela culminou em tudo isso. Eu gravei uns vídeos em homenagem ao Aladim, que está aí no YouTube já há alguns anos e tal. E foi dali que realmente nasceu o Rian Oliveira Aladim, vamos falar assim, que nem eu esperava. Eu gravei os vídeos para encontrar uma segunda voz para fazer dupla comigo. Eu queria achar uma pessoa. E o YouTube estava começando a se destacar, inclusive, ainda. Eu nem conhecia o que era o YouTube, minha filha que falou naquela época. Eu gravei esses videozinhos numa câmera profissional, um cara que era amigo meu, muito amigo meu, por sinal, tadinho. Ele fez esse trabalho comigo e lançou no YouTube. E isso tomou uma outra proporção de sua norte que eu nem sabia. E é onde que eu costumo dizer que a música me trouxe amizades maravilhosas, assim, tem em outros países, devido a esses fatos, né, da internet, hoje essa facilidade. Então foi assim que rolou. Então nós ficamos. Aí em fevereiro, eu recebi o convite em fevereiro, quando foi em março, se não me engano, concluímos a dupla. Quando foi em maio, né, nós lançamos, aí, se não me engano, a primeira música, que já começou a estourar em todo o Brasil. Quando foi em setembro para outubro, lançamos a segunda música antes, também já estava arrebentando. E a gente já estava sendo considerado, inclusive, uma das duplas já para ser considerado a dupla do ano de 2022, Alan e Ladim, eu e o Alan. Nós já tivemos, assim, alguns respaldos em volta, né, de informações sobre isso. E essa música, Liguei para Dizer Adeus, ela estava tocando nas rádios em vários. Eu recebi informações de quase todas as partes do país. E também em outros países, né, que, na verdade, o Rian Oliveira também nasceu praticamente no Portugal e Londres. Aquelas rádios de lá, que é a rádio RCM, quero mandar um abraço, um beijo especial para esses doutores maravilhosos, que eu devo muito a eles, mas muito, porque realmente foram as primeiras pessoas que me deram valor, de certa forma, não que o Brasil não me deu, mas que começou tudo meio que por lá, viu? É interessante, inclusive isso cogita muita possibilidade de eu fazer shows quando as coisas se abrirem mais para aquele lado também. Eu devo muito à RCM, que é a Rádio Cantinho da Madeira, né? E também a Rádio do Cambado, no Portugal, e algumas outras integradas ali, que são bastante. Então, quando a gente lançou essa música, a segunda música, a gente estava sendo já aí para ser considerada a dupla do ano de 2022. E o ressurgimento, aí vem a questão legal, dessa questão da origem Aladim, meu querido e saudoso professor Aladim. Então, isso você imagina para mim, uma grandiosidade de repente, uma carreira lindíssima como essa, né? É uma coisa assim magnífica que só eu sei falar, porque eu estava ali dentro. E, infelizmente, por algumas outras questões que não vêm ao caso no momento, quando foi em dezembro agora já, nós fizemos alguns shows, né? Aqui em Mato Grosso, Fernandópolis, que foi lindíssimo. Você tinha que ver o carinho do público, estava lotado as praças, assim, esperando a gente, que aquilo foi uma coisa que eu até me arrepio quando eu falo. Parecia que eles estavam recebendo o próprio Aladim junto ao Alan, uma coisa assim, só por Deus. Eu falo porque era eu que estava lá. Eu consegui acompanhar alguns programas de televisão que vocês foram, realmente estava muito bom. E também nos grupos de WhatsApp, né? Porque o grupo WhatsApp a gente nunca pode deixar ele de fora da nossa conversa, porque, rapaz, tem de gente que é divulgador voluntário, né, rapaz? O que a gente recebia de pedaços, de compacto, de show, tudo show lotado, o pessoal cantando junto, é muito bom, né? Continua aí a história, que essa história tá fantástica. E até reiterando também já aí, eu quero até agradecer também todos os divulgadoras espontâneas que apareceram na minha vida, né? Realmente, e também as pessoas do YouTube em si, canais aí que lançaram. Eu fui lançado em canais, acho que eu e o Alan fomos lançados em canais, acho que uma questão das pessoas mais lançadas quando a ascensão da dupla. Tudo que você abria no YouTube, aparecia eu e o Alan. Então eu fiquei muito feliz, quero agradecer através de você também, com muito carinho, tá? Me dar essa liberdade de agradecer todos esses canais que têm nos lançado.
Quando não, Rian Oliveira, todos que me ajudaram, desde o começo do Rian Oliveira, fica aqui minha gratidão de coração, porque eu sou eterno grato. A gente tem que ter gratidão, primeiramente. Exato. Aí, quando foi em dezembro, infelizmente, aí veio a pancada, né? Fizemos o último show ali em Fernandópolis, que foi um rebento, foi maravilhoso também, maravilhoso, lotado. Inclusive, tive a honra de inaugurar, junto ao Alan, o palco da Praça Central de Fernandópolis, que é uma homenagem que uma pessoa veterana da cidade fez para o saudoso pai, que é no nome do pai dele, né? Ele pôs em honra o pai ali, digamos assim. E nós tivemos a honra de inaugurar esse palco. Foi maravilhoso, maravilhoso. Caramba. Então aí, quando terminamos esse show, aí passou-se uns dias, aí veio a triste notícia, o Alan acabou com o projeto, comigo. Aí foi uma coisa muito difícil, de certa forma, não vou aqui negar, né? Difícil para todo mundo, né? Porque os fãs, eles, poxa, cara, sem entender nada. Eu também, família minha também, minha esposa, nós aqui. Só Deus mesmo, só Deus por nós. E aí eu falei, poxa, tem que levantar a cabeça e tocar para frente. Então é isso que eu estou fazendo, projeção nova, novos projetos. Estou aí, até esses dias lancei uma música minha mesmo, composição minha, uma música nova também, que graças a Deus está tocando bastante, já tive informações de algumas rádios em algumas partes do Brasil e fora também. Eu estou muito feliz por esse lado. Só estou assim, como muitos artistas que eu acredito e converso com muitos, estou assim um pouquinho meio ainda, como se diz, na expectativa e também orando a Deus, só que as portas ainda estão um pouquinho meio fechadas, que é para shows, né? Ainda está meio tranquilo, porque essa pandemia também, vamos atrapalhou bastante, né? Atrapalhou muita gente, muitos investidores de casas de show, gastou dinheiro pra caramba e acabou caindo, essa coisa toda. Mas estamos na fé, tá tendo boas expectativas. Eu estou com um empresário aí no Paraná, inclusive mandar um grande abraço para ele, o João Chaparral, uma pessoa decentíssima, um amigo do coração, a gente troca ideia como irmãos, que tem que ser assim, né? Ele está cheio de expectativa, está trabalhando bastante, quando não só eu, que tem outros artistas também. Perninha Produções aí no interior de São Paulo também, uma pessoa que está ralando, batalhando também. É que realmente o campo cultural ainda está um pouquinho fechado. Também principalmente porque assim, ô Márcio, eu, com toda a responsabilidade, amor e carinho pela obra que eu tenho, né, que é essa obra Aladim, Rian Oliveira, assim, eu cheguei a um nível também, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, de ser conhecido nacionalmente, quanto até outros lugares, né, outros países. Então, por um lado, eu estou muito feliz com o projeto, e pelo outro, essa questão que ainda está um pouquinho meio fechado, para shows, principalmente, para o nosso ganho do pão de cada dia. A questão de você morar longe, igual você mora, não dificulta um pouco a logística para o show? Não dificulta, porque assim, geralmente o contratante, quando ele contrata o show, eles não querem saber aonde está o artista em si. Ele quer saber que o artista vai aparecer no palco para fazer o show. Você entende? Agora, nesse aspecto aí, de contratações, de coisas maiores, como eu acabei de citar. Até porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Existe na logística de show, existe um show chamado show fechado. Fechado, o que é? É aquele show que o contratante... Um exemplo. Quanto que é o show do Rian Aladim? É 80 mil. Mas ele é fechado. O que quer dizer fechado? Eu vou assumir tudo, até o hotel. Então, esse show, o contratante não quer saber se o Rian está lá no Portugal, se o Rian está lá no Sul. Ele quer o Rian Oliveira no dia tal, na hora tal, no show tal. A despesa é por sua conta. Então é isso. Esse show fechado, por exemplo, o contratante não quer nem saber onde está o Rian Oliveira. Talvez por curiosidade, é normal. Onde o Rian mora? Onde mora Aladim? Esse tipo de coisa. Normal.